todos na paz de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir em Marcos capítulo 5. Oh, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Marcos capítulo 5, vamos ler do 1 até o 9. Glória a Deus. Glória. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias ou podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias lhe foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia o amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Ele perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Vamos orar rapidamente? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Senhor, eis aqui a tua palavra, meu Pai, que foi mencionada. Eis aqui, Senhor, as almas, meu Pai amado, que necessitam ouvir a tua palavra, Senhor, ouvir a tua voz. Eis aqui, Senhor, as almas que o Senhor conhece, meu Pai, sabe aquilo que necessita ouvir da tua parte, Senhor. Fala com o teu povo, Senhor, teu povo está aqui, Senhor, meu Pai, necessita ouvir algo da tua parte, meu Pai, necessita, Senhor, da tua palavra, necessita da tua resposta, Senhor, necessita de uma providência, Senhor, meu Pai, ó Deus poderoso, ó Deus amado, faz na nossa vida, nesta noite, um milagre pelo poder da tua palavra, Senhor, tome este lugar com a tua presença, meu Pai, para que nós venhamos sair aqui saciados, alimentados, meu Deus, pelo intermédio da tua palavra, que tem um poder, Senhor Jesus, é o pão, Senhor, que alimenta as nossas almas. Assim nós te pedimos, meu Deus, para a glória do teu santo nome, Senhor. Amém, amém. Podem sentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Essa palavra, glória a Deus, muitíssimo conhecido, e uma das passagens assim que eu acho muito tremendo, onde o Senhor operou na vida deste, vamos dizer, esse jovem, né? O jovem, já assim, a gente não sabe, que não relata a sua idade, glória a Deus, mas vamos colocar aí como se fosse um jovem solteiro, um jovem casado, algo do tipo. E foi aqui onde o Senhor fez um grande operar nesta vida, aleluia, um grande milagre, ao qual o Senhor, um dos quais o Senhor fez neste dia. A palavra vai relatar deste homem, ao qual não sabemos os nossos nomes, mas vamos dizer que é o Gadareno, como diz aqui, aleluia, conhecido como homem de Gadara, o jovem Gadareno. E a palavra do Senhor vai dizer que ele tinha um espírito sobre a sua vida, e a palavra não nos relata quanto tempo ele vivia sendo ali atormentado pelas aquelas legiões. Não sabemos quanto tempo era o sofrimento daquele homem, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que ele era atormentado dia e noite, aleluia, por causa daqueles espíritos, aquelas legiões que estavam sobre a sua vida. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor passando ali do outro lado, chegando ali na província, aleluia, quando o Senhor ali saiu do barco, este homem, aleluia, que estava ali com a sua vida derrotada, que estava com a sua vida tanto tempo, tanto anos, acorrentada por legião de demônio, a palavra vai dizer que quando viu o Senhor de longe, ele correu até os pés do Senhor. E vai dizer que ali nem os grilhões conseguiam prender, nem as cadeias, porque tudo com a força ali do inimigo, dos espíritos imundos que estavam sobre o seu corpo, ele fazia em migalhas, em pedaços, e ninguém podia amansar aquele homem, aleluia. Mas só, aleluia, quem podia, aleluia, verter aquela história, mudar aquela situação, era o sangue de Jesus naquela vida.
E naquele momento, quando ele viu o Senhor ali chegando ali do outro lado, ali naquele barco ali, ele foi ali até com o Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que ele chegou já adorando ali. E o espírito imundo viram que era o Deus poderoso, o Filho do Deus Altíssimo. E ali aquelas legiões foi ali logo, quando viu o Senhor Jesus, foi logo rogando e adorando, para que o Senhor não venha se atormentar eles, aleluia. E onde já se viu que o Senhor vinha atormentar o ser humano, aleluia. Esse trabalho de atormentar, de tirar a paz do ser humano, se dá a Satanás, aleluia. Ele ainda teve a ousadia de dizer que o Senhor foi atormentar eles, mas não, o Senhor foi entregar, foi um milagre na vida daquele homem que estava necessitado, acorrentado há tanto tempo para aquelas legiões, aleluia. E ele disse, ainda fala que eram muitos, que ele era muito, era uma legião, aleluia, que levava ele, aleluia, a se cortar, a se bater com pedras, aleluia. Pensou como não era o corpo daquele homem cheio de marca, aleluia, tantos sofrimentos devido àquela legião, possesso que estava sobre o corpo, aleluia, daquele homem. Então ele roubou a identidade daquele homem, roubou a família, tirou ele do seu lar, tirou da sua casa, porque aqui no final vai dizer que o Senhor mandou ele ter com eles e anunciar o que o Senhor tinha feito, aleluia. Satanás ali tinha roubado a identidade daquele homem, tinha tirado ele do seu lar, tinha tirado ele da sua família, fazendo ele ali comer ali nos sepulcros, aleluia. Olha o ponto que Satanás acorrentou este homem, a ponto de se alimentar ali no sepulcro, de viver pelo sepulcro, aleluia. Comendo, aleluia, esse cadáver ali. Satanás é um ser, ele é tão astuto quanto ele pode destruir a vida do homem. Ele faz isso, ele faz o homem se humilhar no pecado, no lamaçal, na acorrentação do mais profundo abismo, aleluia. E se não for o Senhor para ter misericórdia, para ter compaixão, aleluia, ele mata e leva para os infernos, aleluia. Porque foi essa missão que ele teve, matar, roubar e destruir. E a vida daquele homem estava destruída, aleluia. A vida daquele homem estava acabada. Quanto tempo aquele homem estava sofrendo, aleluia, que não tinha mais sua consciência, não sabia mais quem era ele, não sabia a sua identidade, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que nada podia amansar, nada poderia segurar ele, nem as cadeias, nem os grilhões, porque ele, ali quando o espírito tomava ele, quebrava em tudo. Mas chegou um que mudou a situação, chegou ali que queimou aqueles demônios, ali chegou um, aleluia, que amansou ele pelo poder do sangue de Jesus. E Satanás, quando viu o Senhor Jesus, aleluia, não esperou nem o Senhor expulsar ele, mas ele pediu para que saísse, aleluia, porque quando o Senhor chega, aleluia, Satanás tem que ver o fogo consumidor que o nosso Deus é. Ele tem que reconhecer que ele é um Deus poderoso, é uma tocha viva no sangue, aleluia, como ninguém pode suportar. E vai dizer que ele chegará ali dizendo, aleluia, rogo-te, aleluia, que me mande ali para aqueles porcos, aleluia. O Senhor não teve nenhum trabalho de querer expulsar, aleluia, porque ele viu que ali não foi anjo, não foi discípulo, mas foi um todo-poderoso que chegou ali para mudar a situação. E onde ele chega, Satanás tem que bater em retirada. Onde ele chega, a grilhões tem que ser quebrado, a macumba tem que ser desfeita, Satanás tem que cair por terra, porque a vitória é quem dá ao Senhor, aleluia. Quem pode com esse sangue poderoso, quem pode com esse sangue que foi derramado na cruz, e quem pode vencer, aleluia, mas todo, aleluia, quem se sujeita a esse sangue, palavra cheia, o Espírito Santo da verdade. E este homem não tinha mais identidade, aleluia. As pessoas não podiam chegar perto porque era uma pessoa violenta, aleluia. Eu creio que as pessoas tinham medo, aleluia, daquele homem, por tão violência que ele fazia com ele próprio. A palavra do Senhor vai dizer que ele com pedra ele se feria, aleluia. E quando nós vemos pessoas aí neste mundo jogadas nas sarjetas, aleluia, nas calçadas, nós podemos ver que esse mesmo demônio ali que estava no gadareno está nessas vidas aí, aleluia. Se nós olhar pelos olhos espirituais, não é uma coisa normal, aleluia. Isso é Satanás que está oprimindo essas vidas, na sarjeta, fazendo as pessoas comer lixo, aleluia, fazendo as pessoas virar um lambo na rua, aleluia. De noite que não dorme, aleluia. Estão nos vícios da droga, na bebida, na prostituição. Essa legião que estava neste homem também está atuando lá fora, aleluia, correntando as vidas, tirando as identidades, aleluia. E elas precisam tomar por esse sangue, elas precisam conhecer esse Jesus que pode abrir a situação dela no instante, aleluia. Cheias.
aleluia. Quantas vidas lá fora com depressão, aleluia, tirando as suas vidas, se cortando, aleluia. Não é uma doença do século, mas é uma legião que precisa ser clamada pelo sangue de Jesus. Não é remédio que cura, mas é o sangue de Jesus que queima essa legião do inferno. É o sangue de Jesus que queima esse filho da depressão, da ansiedade. Não tem remédio que cura a depressão, não tem remédio que cura a ansiedade. O remédio se chama Jesus Cristo, o sangue poderoso, o sangue da Messias. Oh, Espírito Santo da verdade. Esse sangue que as almas necessitam colocar no seu corpo. Esse sangue precisa passar no coração, na mente, para ser liberto, para quebrar as cadeias. Não é remédio, não é medicina, mas é o sangue de Jesus, o sangue derramado lá na cruz. Oh, Espírito Santo da verdade. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E com este homem de Gadara não foi diferente, aleluia. O povo apelou para as correntes, para os trilhos, mas não tinha jeito, aleluia. Porque ele não se tratava de algo físico, mas de algo espiritual. Não se tratava de algo, de alguma doença, não. Mas era espiritual. Era Satanás que estava oprimindo aquela vida. Era Satanás que queria matar aquela vida. Era Satanás que tinha roubado a identidade daquela vida. Mas o Senhor chegou para aquela boca de Satanás. O Senhor chegou para pisar na cabeça de Satanás. O Senhor chegou para dar vida e vida com abundância, aquele que necessitava, aquele que estava morto, aquele que estava acorrentado, aleluia. O Senhor chegou para dar vida, porque o sangue dele derramado não foi em vão, o sofrimento dele não foi em vão. Ele sabia que naquele momento havia uma alma aparecendo ali, há tanto tempo por Satanás, e ele teve o prazer de atravessar aquela província ali, aleluia. E ali o demônio teve que se ajoelhar diante do Todo-Poderoso. Satanás teve que se prostrar, porque com Deus ninguém brinca, ninguém se escarnece de Deus, aleluia. Mas ele teve que se prostrar ali e pedir para sair, para se mandar dos portos, aleluia. Porque o Todo-Poderoso chegou ali para dar vida. O Todo-Poderoso chegou para libertar, aleluia. Para trazer de volta a sua identidade, para trazer de volta a história, escrever uma nova vida, aleluia. A família daquele poderia ter achado que não tinha mais esperança, aleluia. Poderia ter achado que não tinha mais jeito, aleluia. Mas ele precisava conhecer o Todo-Poderoso, o autor da nossa história, aleluia. O autor da nossa vida. E ele e aquelas legiões ali se prostraram diante do Senhor. Eles reconheceram que era o Deus, o Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, aleluia. Eles reconheceram o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali, aleluia. Eles reconheceram o poder do Senhor, aleluia, através ali do seu Filho manifestado, aleluia. E ele falou, não me atormentes, aleluia. E ali Jesus, porque falava de si, porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo, aleluia. E logo ali o Senhor perguntou qual era o teu nome. E ele respondeu legião, porque somos muito, aleluia. Mas com o Senhor não tem legião que aguente, aleluia, porque o Senhor é maior. O sangue de Jesus é maior. O preço derramado na cruz foi maior. Então não tem legião que suporta, não tem legião que resiste a esse sangue poderoso, aleluia. Se o Senhor liberar uma palavra, tem que sair. Se o Senhor liberar uma palavra, tem que cair por terra. Porque Ele é Deus sobre todos os deuses, aleluia. Autoridade sobre o céu e a terra. Aquele que desceu ao inferno e tomou a chave da morte. Aquele que está no trono, aleluia, reinando para todos sempre, aleluia. Santo e poderoso é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus Santo, santo é teu nome, Senhor. Nós podemos ver, aleluia, que tem pessoas que vai na macumba atrás da cura, atrás da libertação, para libertar do vício, mas não tem jeito, aleluia. Para ser curado do câncer, mas não tem jeito. Só o jeito que tem é o sangue de Jesus, aleluia. Muitos vão para a feitiçaria, para o candomblé, não sei o que das Áfricas, aleluia. Mas só o sangue de Jesus garante vitória. Só o sangue de Jesus liberta. Só o sangue de Jesus cura e dá salvação, aleluia. Quantos têm confiado na macumba, aleluia. Quantos têm confiado no seu santo, no seu texto, aleluia. Mas nenhum desses padeceu na cruz, aleluia. Que padeceu foi Jesus Cristo. E Ele que garante a vitória, Ele que garante
E muitos estão enganados, aleluia, achando que a cura está lá na macumba, achando que a salvação está lá nas outras religiões que invocam o Buda, o bode, o porco, aleluia. Mas não, nenhum desses padeceu na cruz, aleluia. O sangue que converte o coração, que liberta, aleluia, é o sangue de Jesus Cristo. E muitos têm confiado, aleluia, nos deuses terrenos que nada pode fazer. Se você parar para perguntar, aleluia, sobre esses deuses, pergunta o que eles fizeram na vida desse povo, nada, aleluia. Satanás pode ter manifestado lá o seu poder, mas é um poder de engano, como faz lá na macumba, aleluia. Certa feita lá na minha cidade, teve uma mulher, aleluia, estava até comentando com meu esposo hoje, que ela morava na capital, aleluia. Fizeram uma macumba para ela, só que não pegou o primeiro nela, aleluia, como ela contou. A mãe dela contou para minha mãe. E aí, fizeram uma macumba para ela, alguma coisa de um sapo lá. E aí, quando ela abriu a porta da casa dela, a primeira coisa que saiu foi a cachorra dela. Eu acho que passou 2 dias, a cachorra morreu. E depois ela começou a passar mal e foi para a minha cidade, lá com a mãe dela. E aí, mesmo me contando, ela foi atrás da cura dela. Eu pensei, ela foi para a igreja? Não. Ela foi atrás do macumbeiro lá na minha cidade, tem um nome que é muito conhecido lá, e termino. Não, foi atrás do macumbeiro, para o macumbeiro tirar isso dela. Eu falei, pelo amor de Deus, foi tirar o quê? Foi colocar, foi mais espírito imundo da vida da pessoa. Porque só para tirar o mal do inimigo é o Senhor. Nunca vi o diabo tirar a obra dele, que ele faz na vida da pessoa, aleluia. Quem tira a obra do inimigo é o sangue de Jesus, aleluia. E eu falei, meu Deus, a pessoa foi enganada, veio lá de tão longe para minha cidade. Pensei que era para buscar a minha igreja, o mago do tal, mas fui buscar outro macumbeiro, disse para fazer um remédio para tirar a macumba. Eu falei, meu Deus, que em vão essa viagem. Eu falei, pessoas procuram tudo, procuram o Pai de Santo, procuram o Santo, procuram o porco, o bode, mas Jesus eu não encontro, aleluia, porque não creem no milagre que o Senhor pode fazer, aleluia, receber o milagre do Senhor. As pessoas não creem na libertação até ela receber a libertação do Senhor, não creem na cura até ela receber a cura do Senhor, aleluia. Prefere acreditar no santo, no gesso, no porco, no bode, mas não crê no sangue de Jesus Cristo, aleluia. Muitas vezes crê em vão, crê de outra maneira, aleluia, mas não crê no poder que este sangue tem, aleluia. Mas este sangue, ele foi manifesto na vida deste homem, aleluia, naquele momento ali, e a vitória foi grande, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele povo que estava ali apacentando os porcos, aleluia, todos ficaram admirados daquilo que aconteceu ali, quando viram os porcos ali se jogar no mar e morreram. E eles foram avisar o povo daquela cidade, e quando aquele povo voltou, eles viram ali o gadareno conversando com o Senhor, em pleno juízo e vestido, como diz aqui, e foram até com Jesus, e viram o endemoniado que estivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram, aleluia. Naquele momento ali a vida deste homem foi mudada, aleluia. Naquele momento Jesus trouxe a identidade daquele homem, trouxe o perfeito juízo, porque ele já não tinha entendimento, não tinha consciência sobre si, porque as legiões o tomavam, aleluia. Quanto tormento aquele homem tinha, aleluia. Podemos imaginar qualquer tipo de demônio estava na vida daquele homem, a ponto de levar ele a comer ali, aleluia, sepulcro ali, se alimentar de cadáveres, aleluia. E hoje em dia tem pessoas assim, os macumbeiros, feiticeiros, aleluia. Vai lá no sepulcro, vai lá tomar sangue de galinha, aleluia, tudo em vão, aleluia. Estão trabalhando para Satanás aqui, para a recompensa recebê-la no inferno, se não se arrependerem. E a palavra do Senhor vai dizer que quando eles viram o endemoniado conversando com o Senhor, ficaram ali, temeram, aleluia. Quase que eles não acreditaram, dizer assim, aquele homem cheio de legiões que se vivia no sepulcro, aleluia, se feria com as pedras, agora estava conversando com o Todo-Poderoso, aleluia. Eu posso imaginar a conversa dele ali com Jesus, aleluia. Jesus consolando aquele homem, Jesus mostrando o caminho da salvação, Jesus falando ali que ele era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que ele é o caminho, a verdade e a vida, aleluia. Ele estava em perfeito juízo, aleluia. E o povo ali observaram e foram contar para ele como que tinha acontecido, como que ele andava. E o mais lindo que eu acho nessa passagem, aleluia, é que ele rogava para estar com Jesus, aleluia. É o mais lindo que me chama nessa passagem, porque quando ele teve perfeito juízo, ele não quis nada, mas ele quis ficar com Jesus. Mas a palavra não diz porque o Senhor não quis que ele fosse, mas ele falou assim, não, vai
Volta para os teus e conta as grandes maravilhas, misericórdia que o Senhor teve de ti. Aleluia, glória a Deus. Então aquele homem tinha família, tinha pai, tinha mãe, tinha um lar, aleluia. Mas Satanás roubou, destruiu, aleluia. E é o que ele tem feito com muitos, aleluia. É o que ele tem feito com a juventude deste século, aleluia. Se você vê, olha quanto de jovens estão aí atolados na prostituição, na bebida, na droga, no tráfico, no roubo. Quantos jovens estão aí no homossexualismo, lesbianismo e achando que é normal, mas não é. É a legião do inferno que quer correntar essas vidas, aleluia. E muitos deles têm orgulho de ser o que são hoje, aleluia. Mas nós temos que clamar para que essas almas venham ser alcançadas pelo Senhor. Porque enquanto não se arrependerem, estão correndo o risco de ir para o inferno, aleluia. Enquanto não se arrependerem dos seus maus caminhos, estão correndo o risco de ir para o inferno, porque Satanás tem cegado a humanidade, tem cegado o povo deste século, aleluia, para não crerem no Senhor, mas crer somente de um Deus que quer o coração. Mas a palavra do Senhor vai dizer: louco, o Senhor te pedir a tua alma, para quem você vai, para quem tem preparado, aleluia. A Bíblia não dá relato que o Senhor quer o coração, mas Ele quer a alma, aleluia. Muitos têm sido enganados, muitos têm se acomodado, achando que o Senhor só quer o coração, aleluia. Quando tem se acomodado, fica dentro da igreja da maneira que está, entra e sai 2 anos, 3 anos e não toma uma posição para aceitar o Senhor, não roga na presença do Senhor para ficar com Ele, como homem gadareno, aleluia. O Senhor quer ouvir o nosso clamor, o Senhor quer ouvir o teu clamor, a tua decisão, a tua posição, porque o tempo e a oportunidade ocorre a todo, e possa ser que hoje que o teu tempo está acabando, a tua oportunidade está passando, e tu não queres se aproveitar o braço do Pai. Quando tem rejeitado neste século, aleluia, quando tem rejeitado o Senhor, tem rejeitado o sacrifício, tem rejeitado a cruz, tem rejeitado o sangue derramado. Ei, o sangue de Jesus não foi em vão, o sacrifício do Senhor não foi em vão, mas foi para te dar salvação. E você tem rejeitado o que o Senhor tem para ti. Oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, na verdade, muitos têm rejeitado o Senhor pela prostituição, pelo adultério. Muitos têm rejeitado o Senhor pelos prazeres deste mundo, aleluia. Mas a oportunidade sempre está passando, aleluia. Apressa-te enquanto há tempo, enquanto há vida, aleluia. Porque Satanás está aí a matar, roubar e destruir. E possa ser que amanhã tu seja uma vítima dele, aleluia. E hoje está tendo a oportunidade de roubar o Pai, de pedir o perdão, de pedir a salvação. Então não despreze o amor, não despreze a salvação, não despreze a oportunidade, aleluia. Mas rogue ao Pai, rogue pela misericórdia, rogue pela salvação que já foi dada, aleluia. Muitos têm virado a costa para o Senhor, aleluia, achando que não precisa de tudo isso, de renúncia, aleluia, que não precisa de sacrifício, aleluia, porque o sacrifício Jesus já fez, aleluia. Mas é necessário ter uma renúncia, é necessário ter o nosso sacrifício para mostrar o nosso amor, o nosso temor, aleluia, para nós valorizar a cruz, aleluia. Tudo é uma renúncia, tudo é um sacrifício da vida das nossas partes, aleluia. E este homem, pastor, vai dizer que ele rogou para estar com Jesus. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grande coisa o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti, aleluia. Como o Senhor tem dado a oportunidade, aleluia, de dar um lar novo, de dar uma vida nova, de mudar a história, mas muitos têm rejeitado. Não quero hoje não, Jesus, amanhã talvez eu aceito, aleluia. Muitos têm endurecido o coração, aleluia, se acostumado na maneira que está. Muitos, aleluia, têm se acomodado na maneira que está, aleluia, deixando Satanás dar mais uma volta de acorrentação, aleluia, enquanto hoje tem oportunidade de clamar, enquanto hoje tem oportunidade de lutar, aleluia, e Satanás está aí trabalhando para que
levar mais as vidas para o inferno, aleluia. A palavra do Senhor todo dia anunciada, aleluia. E eu creio que nenhuma das almas que tem ouvido a palavra do Senhor vai ser inocente naquele grande dia, aleluia. Porque essa palavra ela tem poder, ela é viva e eficaz, mas hoje as pessoas não estão mais crendo no poder que ela tem, aleluia. O poder de transformar, o poder de mudar, porque ela diz que não se consiste em palavra, mas em poder. E este poder, aleluia, quando eu e você damos lugar para o Espírito Santo, quando eu e você damos lugar para a palavra do Senhor, aleluia, porque o Senhor está à porta batendo nos nossos corações, aleluia. Muitos dizem que é no tempo do Senhor, não, mas é no momento que você abrir o teu coração, o Senhor vai entrar, vai transformar e vai escrever o teu nome no livro da vida. As pessoas têm costume de dizer, não, é no tempo do Senhor, é no dia do Senhor, não, é o dia que você der lugar e abrir o teu coração para o Senhor, aleluia, porque Ele está à porta batendo, Ele não é intruso, não, mas Ele é educado, porque Ele tem amor a tua alma e a minha alma, aleluia. Intruso é Satanás que entra para destruir, para desfazer, aleluia. Ele está à porta todos os dias, aleluia. Nenhum dos que estão ouvindo esta palavra vai chegar inocente diante do Senhor. E eu creio também que nenhum da nossa parentela que vê o nosso testemunho, que vê a nossa andar diante do Senhor, vai estar inocente naquele dia. Porque através do nosso testemunho estão sendo evangelizados, está sendo pregada a doutrina, e que não seja do abrir da nossa boca, mas do nosso andar, do nosso maneira de se comportar, estão sendo evangelizados. Cabe a cada um querer a oportunidade do Senhor. Amém? Aqui agradecendo a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Pode glorificar o Senhor, amém, igreja? Com alegria, que palavra fiel e verdadeira. Oh, glória a Deus. Eu profetizo que essa palavra, onde ela chegar, o Senhor vai repreender todo o mal sobre essas vidas, né, que estão ainda insegura, né, irmão, em cima do muro, né? Que palavra fiel e verdadeira, né? Para despertar, né, irmão? Desperta, tu que dorme, diz a palavra. Que palavra fiel, meus irmãos. Vamos, né, dar valor à palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor está falando, irmãos, né? Quantos que tem, né, cocheado em dois pensamentos ou até mais? Não vamos, irmão, ficar oscilando não, amém? Vamos ficar firmados na rocha. A Bíblia diz que tem duas construções, na areia e na rocha, mas o outro nós sabemos que não tem jeito, é derrota, né? Vamos construir nossa casinha na rocha e ficar firme com Jesus para a glória do seu nome, amém? Irmão Edésio, amém? Vamos receber o céu do Senhor com as palmas para Jesus. Glória a Deus. Salve a igreja na paz do Senhor Jesus. Quem está fazendo a sua casa na rocha diz amém. Como é que está? A parede está bem alta? Glória a Jesus. Está aí pronta, né? Aleluia. É só esperar agora em Deus. Vigilância total, glória a Jesus. Vamos cantar um corinho? Vamos, igreja? Mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando, isso aqui é vida, isso aqui é vida, vida com Jesus, isso aqui é vida, carregando a cruz, isso aqui é vida, vida com Jesus, isso aqui é vida, carregando a cruz. Subindo eu vou, subindo eu vou, subindo eu vou, buscar a coroa que Jesus me preparou. Subindo eu vou, subindo eu vou, subindo eu vou, buscar a coroa que Jesus me preparou. Subindo eu vou, subindo eu vou, subindo eu vou, buscar a coroa que Jesus me preparou. Subindo eu vou, subindo eu vou, subindo eu vou, buscar a coroa que Jesus me preparou. Este mundo não me serve mais,
Não tenho alegria e também não tenho paz. Sobre meu vou, sobre meu vou, sobre meu vou. Então vamos, palmas para o Senhor Jesus. Tem uma pessoa aqui entre nós que revela aqui o Espírito Santo de Deus, que a sua vitória já está chegando, está aqui do lado dos irmãos. Não é ainda o nosso irmão. Aleluia. Recebe aqui o nosso irmão de óculos. Recebe a bênção. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está repreendendo uma pedra na vesícula aqui de uma pessoa. Se você crê, levanta a sua mão que o Senhor garante a cura. Aleluia, recebe o milagre. Glória a Deus. Tem duas pessoas que revelam que o Espírito Santo de Deus está iniciando duas gastrites nessas duas pessoas, uma em cada uma. E o Senhor Jesus já passa o podão e corta. E olha que o podão do Senhor é amolado, que é a benção. Eita glória. Onde está? É no sentido espiritual, igreja, viu? Recebe ali, onde está a outra? Lá atrás. Recebe o milagre das mãos ensanguentadas do Senhor Jesus. Agora de podão, já trabalhei muito com aquilo, igreja, cortando cana. Essas usinas de cana por aí. Trabalhava, pastor, que a mão não queria largar mais do podão, não. Travava. Aleluia. Ela já para abrir a mão, é duro, tem que puxar assim para sair. É isso aí, igreja, tem sentido. Quem lembra de uma passagem da Bíblia que um soldado de Davi lutou tanto que a espada não caía mais sair da mão dele. Ele matou tanto filisteu naquele dia que a espada travou dentro da mão. Os dedos travaram. Tem sentido, né? Bate as palmas e adora o nome do Senhor. Tem três pessoas que revelam que o Espírito Santo de Deus, que o Senhor está repreendendo aqui uma obra de depressão que está rodeando essas três pessoas. O Senhor destrói ela. Recebe ali, nosso irmão. Não é a nossa irmã ainda, falta mais duas pessoas. Não é. Aleluia. Quer o livramento? Não é a nossa irmã lá. Tem mais uma pessoa. Você ainda não foi atingida, mas o bicho está querendo. Não é o nosso irmão. Glória a Jesus, recebe ali o livramento das mãos poderosas do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Tem uma pessoa aqui entre nós, glória a Jesus, que foi feita uma obra de bruxaria para você perder a sua perna esquerda. E o Senhor está lançando esta obra do diabo por terra. Eita, glória a Deus. Onde está? Aleluia. Recebe a nossa irmã. Glória a Jesus. Estava ouvindo essa semana um testemunho. Esse testemunho no YouTube, assim, é só testemunho meio num vídeo. Não tem as pessoas, só o áudio mesmo. Dois crentes para evangelizar a macumbeira. Ela, quando viu que era os irmãos, ela correu, escondeu. Eles ficaram esperando ali, achando que ela tinha saído voluntariamente, esperou ela voltar. Evangelizou ela. Ela ficou com raiva, mas outras macumbeiras, ela foi fazer uma obra de macumba, matar um daqueles irmãos. Depois ela ficou sabendo que quem morreu foi a macumbeira que fez esse trabalho junto com ela. Glória a Jesus. É, igreja, ser crente é muito bom. Ser crente é uma bênção, igreja. Você está protegido da planta dos seus pés ao alto da sua abençoada cabeça. Aleluia. Tem três pessoas que revelam que o Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Senhor manda você ter paciência
Que é coisa que você não tem tido, aleluia, o suficiente, glória a Jesus. A sua bênção está vindo aí, glória a Jesus. Uma dessas pessoas, para você ficar sabendo, glória a Jesus, é um milagre, uma cura que você está buscando. As outras duas pessoas é uma bênção material, recebe aqui, aleluia, recebe lá, e a nossa irmã aqui também, e as palmas é para render graças, e glória ao nome do Senhor Jesus. Se uma pessoa aqui, igreja, está recebendo a graça de Deus, talvez os dias que você está atravessando está sendo bom, né? No sentido espiritual, é como se um fogo ardesse no seu interior, aquela vontade de servir a Deus. Onde está essa pessoa? Aleluia, aquela graça que você está tendo, glória a Jesus, recebe lá a vitória, aleluia, continua nessa marcha, está agradando o Espírito Santo de Deus. Tem duas pessoas aqui, me revela que o Espírito Santo de Deus, que o Senhor está repreendendo uma maldição que foi lançada contra a sua vida, está lançando por terra. Não é o nosso irmão, também não é uma das nossas irmãs aqui, não é ali, glória a Jesus, ali e ali. Aleluia, eu volto para o pastor, para bater as palmas para vocês. Vamos dirigir a oração ao nosso Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos buscar a presença do Senhor. Vamos esforçar. Se você pode colocar a mão na sua enfermidade, fica à vontade. Nós vamos expulsar agora o feitiço, a macumba, o caroço, o câncer, se tiver por aqui. Glória a Jesus. Toda obra do diabo vai ser vencida no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Ó grande Deus, ó grande Pai, ó Deus maravilhoso, te pedimos, meu Deus, a tua manifestação gloriosa nesta oração aqui agora. Vem manifestar a tua grandeza com fogo poderoso da tua destra poderosa. Vai manifestando neste lugar. Envia os anjos do milagre, envia os anjos da cura, vai lançando por terra toda a qualidade de mal, vai saindo desse corpo em enfermidade, vai saindo desses ossos, vai saindo em nome do Senhor Jesus Cristo, vai saindo desses nervos em enfermidade, em nome do Senhor. Saia deste pulmão, pulmão fraco, pulmão carregado, seja purificado, seja limpo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai queimando, Senhor, vai queimando essa enfermidade nesse rio. Sai, enfermidade, cai por terra, pedra nesse rio, pedra nessa vesícula, vai tombando por terra, vai operando, Senhor, vai operando. Sai, obra de feitiço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Saia dessa casa, saia dessa família, vai mandando fogo, Senhor, vai mandando fogo. Queima, queima, saia a hernia interna, saia a hernia externa, saia a tiroide, vai tudo tombando por terra. Sai feitiçaria do inferno, sai bruxaria, maldição do inferno, manda fogo em tudo isso, Senhor. Vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai perdendo as suas forças, a enfermidade, não resista o poder que há, no nome do Senhor Jesus Cristo. Problema nessa visão, cai por terra, problema na audição, caia por terra em nome do Senhor. Vai queimando, sai enxaqueca, sai artrite, sai artrose, em nome do Senhor. Sai reumatismo, queima, Senhor. Saia resfriado, saia bronquite asmática, vai saindo todo mal, toda renite, vai queimando, Senhor, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai ter retirada todo mal, toda doença, no poder que há, no nome do Senhor Jesus Cristo, seja vencida, em nome do Senhor Jesus. Almas para o Senhor. Oh, glória, glória a Deus, amém? Pode agradecer o Senhor, Ele merece toda a glória e toda a honra, em nome de Jesus, amém? Você trouxe sua oferta, né? Deixe o seu dia, sua oferta. Eu, irmão José, vai estar ungindo nossos amados irmãos,
né? Irmãos, nesse final de semana nós não temos trabalho coletivo, né? De evangelismo, né? Coletivo que é toda a igreja, né? Mas o irmão Oséias, ele é o responsável pelo trabalho de evangelismo, né? Às vezes você está de folga, pastor, né? O varão que eu estou falando, né? Se for mulher, tem que ter outra mulher junto, mas porque nossa igreja vigia, né? Varão anda com varão, irmãs anda com irmãs, porque é uma vigilância o povo de Deus. Então, ele está responsável por esse trabalho. Se você quiser um varão aí, reunir com mais irmãs, né? Tendo sempre mais de uma pessoa, vai, reúne, faça a obra do Senhor, porque isso agrada a Deus, amém? E vamos aí estar orando, né, para o aniversário da nossa sede, dia 12, e a nossa vigília, dia 9 de agosto, para a glória do nome de Jesus. Vamos terminar assim? A paz de Jesus, a paz de Jesus e a paz de Jesus. A gente vai estar orando aqui, eu e meu irmão José vai estar passando um comunicado pessoal para cada irmão, amém? Porque a gente quer fazer um negócio aí.